Olá, bom dia, meus alunos da primeira série, tudo bem? Principalmente os alunos da primeira série B, que estive ausente semana passada, não consegui né, lecionar para eles. Enfim, quero gravar essa aula trazendo um pouco, vou tentar resumir aqui o assunto sobre meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional. Vamos lá? Pessoal, eu tinha falado para vocês sobre a relação da sociedade e natureza, a gente viu aquela questão do espaço geográfico. E aí, esse assunto, ele é, como eu posso dizer, ele é um aprofundamento, principalmente no que diz respeito ao conceito de espaço geográfico, certo? Nós vamos ver aqui, né, do meio natural ao meio técnico científico informacional, professor Everton Nunes, aqui de Geografia, da ECEIT, professora Maria Gertrudes de Carvalho Neves, certo? Vamos lá. Para não esquecer, né? É sempre importante falar de Milton Santos, um geógrafo muito importante, né? Um dos grandes geógrafos do mundo, brasileiro, baiano, enfim. Segundo Milton Santos, a história das chamadas relações entre a sociedade e a natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural dado a uma determinada sociedade por um meio cada vez mais artificializado, certo? E aí, o que acontece? Milton Santos, ele divide em três partes a história do espaço geográfico, né? Como diz aqui, a história da incorporação das técnicas no espaço geográfico passou por três etapas distintas. Primeiro, o meio natural, segundo, o meio técnico e terceiro, o meio técnico científico informacional, certo? E aí eu vou tentar aqui resumir o seguinte: na história da humanidade, né, logicamente, vem primeiro o meio natural, né? Como diz aqui, dos primórdios da humanidade até o século XVIII, com a Revolução Industrial. O espaço, áreas rurais. E aí eu vou citar só uma das características. A absoluta predominância das formas da natureza. Os seres humanos pouco modificavam a natureza, pois viviam da coleta, da caça e da pesca. A gente sabe que hoje vivemos no meio técnico científico informacional. Vocês conhecem aqui na nossa cidade de Caiçara, na Paraíba, alguém que está pescando, coletando para comer, certo? A gente tem os mercadinhos, temos aqui os comércios, quer fazer um lanche, você não vai ir lá para o mato, pegar um animal, caçar, né? E pegá-lo e depois matá-lo, enfim. Você não faz isso. Você vai para uma padaria, você vai para uma lanchonete, né? Você vai, quiser tomar um açaí, você não precisa ir lá, né? Até porque não tem a planta do açaí aqui, né? Mas você não vai precisar ir para depois fazer o açaí e consumir, né? Dessa forma. Hoje vivemos o meio técnico científico e informacional. Então vamos lá. Neste primeiro momento, o meio era natural. Então a humanidade, né, ela estava subordinada às condições naturais. E aí é que é a grande questão. O homem nessa época era nômade, não era sedentário, certo? Nômade é o quê, pessoal? Nunca esqueçam. É a pessoa que não para num canto, ele sempre está se deslocando. E o sedentário é a pessoa que se fixou no lugar, ok? Vamos aqui, rapidinho, isso aí é um quadro, né, que revela esse modo de vida de uma sociedade primitiva. Você pode observar aí, vocês podem observar que as mulheres e as crianças providenciam o alimento, plantando ou manipulando produtos naturais. Os homens vão à caça e realizam as tarefas mais pesadas. E aí eu vou passar um pouco, né, que fala também sobre o surgimento da agricultura, da pecuária, por ocasião da Revolução Neolítica. Ok? Veja aí a imagem do meio natural. Isso é a cidade Essen. Eu não sei falar alemão, mas enfim, eu vou usar aqui a minha pronúncia. É uma cidade lá da Alemanha. Vocês podem ver que, ó, veja como é a paisagem. Lembrem-se, paisagem é uma categoria geográfica, certo? Que não é só apenas ver, mas todos os sentidos estão, né, nessa dinâmica dessa categoria chamada paisagem, certo? E aí vem o meio técnico. O meio técnico, ele é o meio campo, né? Dessas três eras, vamos dizer assim, da história do espaço geográfico. Veja aí o tempo a partir da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. O espaço, né, em que o meio técnico ele age são as áreas urbanas. Aí uma das características aqui, por exemplo, só citando uma, período que vê a emergência do espaço mecanizado, né? Exemplo, estrada de ferro, rodagem, linhas telefônicas, barragens, etc. Certo? Então, assim, o meio técnico é aquela coisa já está assim
a um passo do meio técnico científico informacional, certo? Vou passar aqui rapidinho. Olha aí, a mesma cidade de Essen, 1800, só que vocês já podem ver o quê? Um contexto fabril, fábricas, isso aí está no período da segunda Revolução Industrial. Então, aquela paisagem de antes era uma coisa, e agora, como meio natural, já é outra, né? Como diz aqui, o espaço geográfico se tornou maquinizado e crescentemente artificial, certo? E eu vou passar mais um pouquinho, aí eu quero parar aqui, em meio técnico científico informacional. Né? O tempo começa praticamente no pós-guerra, mas sua afirmação acontece nos anos 70, vigorando até o atual período histórico, também é visto como um movimento. Espaço, olha interessante. No meio natural, eram áreas somente rurais. No meio técnico, áreas somente urbanas, né? E no espaço do meio técnico informacional, são as duas áreas, áreas urbanas, rurais. E aí, ó, veja bem, olha a característica, profunda interação da ciência, da técnica, tecnociência e da informação que se estabelece pela égide do mercado. O mercado, graças à ciência e à técnica, torna-se mercado global, ok? Então, pessoal, o meio técnico e científico informacional ele é bem mais desenvolvido, né? Quando no período do meio técnico havia uma artificialização do espaço crescente, agora estamos na consolidação, né? Aqui, ó, os objetos espaciais são técnicos e ao mesmo tempo informacionais. A informação torna-se o vetor fundamental da circulação. Moderna rede telemática, cabos de fibra ótica e satélites conectados a computadores ligados à internet. Para vocês terem ideia, em 1950 ainda não havia satélites na órbita terrestre. Depois, né, que passa a ser as décadas seguintes, né, 60, 70, a gente começa a ver, né, o uso de satélites que nos ajudam. Né? Eu dou um exemplo aí, eu vou dar um exemplo bem prático. O WhatsApp, ele, além, né, de ter mensagem, ele usa o Google Maps para você saber a localização de uma pessoa, certo? Isso é um exemplo claríssimo de que estamos no meio técnico, científico e informacional. Pessoal, eu quero deixar aí um grande abraço para vocês. Foi uma coisa rápida, roteiro, mas foi uma forma de ajudá-los, principalmente no que diz respeito à minha prova, que será semana que vem. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.